Bom dia, Ok. bom 25 de abril para todos, principalmente italianos, também portugueses, da parte da Associação de Língua e Cultura Italiana Dante Alighieri, do Rio de Janeiro. Então, enquanto em Portugal se comemora o fim pacífico da ditadura salazarista em 1974, na Itália, hoje se comemora a libertação, em 1945, do nazifascismo, ou seja, tanto da ocupação alemã em território italiano, quanto da presença do regime fascista, que, a partir de 43, foi sendo derrotado na capital e na Itália do Sul, mas continuou na Itália do Norte, aliado aos nazistas. Frente a esta fase mais dramática da guerra, feita de muitas deportações em campos de concentração, torturas, massacres, chacinas, parte da população civil se organizou em grupos armados e, paralelamente ao exército anglo-americano que atuava no centro-sul da Itália, estes grupos conseguiram finalmente libertar o centro-norte do país, com apoio também de vilarejos, povoados e a população civil que abrigava os perseguidos, passava informação e dava comida. Estes grupos eram organizados em brigadas diferenciadas por ideologias, e desde os comunistas aos republicanos, socialistas, católicos, e contribuíram a construir a democracia e a redigir a Constituição, que chegaria logo depois do conflito. O dia 25 de abril, os partigiani, os combatentes, desfilaram em Milão, marcando o fim da ocupação e da guerra e o fim do regime fascista, que havia durado 20 anos, né? E é o único feriado civil ligado à história italiana. Então, nós vamos falar aqui da contribuição das mulheres nessa luta e para a democracia italiana, e estamos aqui para falar disso com Alessandra Vannucci, professora universitária, escritora, diretora de teatro, além de amiga de muitos anos, quase 25 anos, nós duas italianas no Brasil, com a qual vou falar em português, porém, para que um público maior possa desfrutar dessa entrevista. Tá bom, Alessandra? Tá ótimo. É engraçado, mas eu acho que vai dar certo, Ana. Então, Alessandra, vou apresentar você com um pequeno currículo. Alessandra trabalha com os temas de artistas em viagem, migrantes, refugiados, leciona direção de teatro na UFRJ. Em 2022, fez um pós-doutorado na Universidade de Gênova. Escreve livros, ensaios, onde tenta mapear 150 anos de rotas artísticas entre a Itália e a América Latina. No Brasil, 15 anos atrás, criou com outras mulheres um laboratório artístico sobre a violência contra o corpo feminino, ou seja, uma experiência de teatro das oprimidas, fruto de seu conhecimento e prática do Teatro do Oprimido, de Augusto Boal, do qual foi, aliás, assistente. Em 2005, o Prêmio Shell foi entregue à peça A Descoberta das Américas, uma adaptação da obra de Dario Fo e direção de Alessandra, e foi entregue a Júlio Adrião o prêmio como melhor ator, tendo depois essa peça rodado pelos palcos da América do Sul e da Europa por 18 anos a seguir, um fenômeno, né? É o maior de Junto idade agora. A peça maior de idade. Exato. Junto a Laura Cignano, também autora e diretora de teatro italiana, escreveu 10 peças representadas na Itália, entre as quais Partenze, Partidas, Donne in Guerra, Mulheres em Guerra, e o recente Treni della Felicità, Trens da Felicidade, que concerne a história das mulheres italianas no século XX.
Então, Alessandra, obrigada por ter vindo e por estar participando com sua interessantíssima contribuição. Eu que agradeço, eu quero dar um bom dia ou uma boa tarde para todos os ouvintes e as ouvintes e agradecer a Ana pelo convite e por todas as pessoas que trabalham contigo, Ana, nessa grande empreitada que é a Dante, a qual eu realmente auspicio os melhores momentos. E este certamente é um bom momento. A Ana não assistiu às nossas peças, mas ela leu, né, os textos que a gente veio escrevendo e eu quero, enfim, devido ao tema, né, de 25 de abril, Festa da Libertação Italiana, que sempre foi um tema importante para mim, para a Ana, para além de toda a população italiana, óbvio. Eu acho que o tema que ela está introduzindo aqui, ou seja, a história da Itália, e como as mulheres contribuíram, e que é o que a Ana acabou de me convidar a tentar contribuir, a minha contribuição e porque muitas eventos que nessa história italiana são fundamentais, como é o primeiro que eu vou contar agora, que é esse dos Trens da Felicidade, uma peça que está em cartaz atualmente, foram esquecidos ou omitidos. Então, a grande questão atrás da minha pergunta e da pesquisa que essa pergunta move por que algumas histórias são esquecidas? Como age a memória histórica no que diz respeito assim, a eventos que todo mundo assistiu e testemunhou? E por quê? Qual é o sentido de mulheres de hoje, como o caso eu e Laura, querer pesquisar, né? Eu especialmente, né, que estou na parte da pesquisa, né, mais nos arquivos, entrevistando pessoas na testemunha, querer realmente aderir com empatia à história de outras mulheres que viveram em outros momentos, eventos, fenômenos da história contemporânea tão radicais, tão extremos, que parecem até completamente impossíveis ou utópicos. Então, o evento, por exemplo, que nós tratamos no Trem da Felicità é uma organização no imediato segunda pós-guerra, entre 48 e 53, que viu protagonistas algumas mulheres da União Donna Italiana, a UDI, mas não somente, que era uma união de mulheres politizadas, mas não somente, também vizinhas, irmãs, amigas, pessoas de um evento absolutamente inacreditável, ou seja, uma organização de trens. Elas organizaram vários, né, durante vários anos, trens que transportavam crianças italianas também muito pequenas, em estado de extrema pobreza, nem sempre abandonadas ou órfãs ou sozinhas, mas sempre assim, morando na rua, em estado de extrema pobreza, para algumas regiões na assim falada Alta Itália, mas não era um movimento do sul ao norte, era um movimento de toda a Itália, inclusive de Milão, em direção à Emília-Romanha, essencialmente, apesar de que teve outras regiões, a Ligúria também, que hospedou, e outras. E por que a Emília? Porque na Emília havia uma cultura de solidariedade, de acolhimento e de famílias ampliadas, que vivenciava maternidades também ampliadas. Então, nesse espetáculo, a gente está falando também de maternidades não somente biológicas, maternidades como categoria ética, de acolhimento, né, de aquilo que na Itália hoje se chama affido, né? Porque essas crianças, depois de algum tempo, né, nessas famílias, em alguns casos, voltavam para as regiões de origem, né? Ou situações claramente que não eram de riqueza, mas nem as famílias hospitantes eram ricas. Na verdade, não se tratava de elemosina ou de, digamos, formas de misericórdia. Pelo contrário, se tratava realmente de uma ideia de compartilhamento do que havia. Então, nesse critério de que onde comia 5 crianças, comiam 6 ou 7, né? Então, claro que são histórias de partidas, histórias de trauma, histórias de acolhidas, histórias de generosidade, de feridas também, feridas curadas, né? Feridas que a história abriu e que essas nossas mulheres tentaram, né, curar. Então, essa cura era feita também, por exemplo, nesse caso, numa aproximação dessas mulheres. Vocês imaginam, né? Essas mulheres da UDI, vou citá-las, algumas são realmente mulheres famosíssimas que a história esqueceu de dar a importância que tem. Teresa Noce, Miriam Maffei, Maria Maddalena Vivaldi, Luciana Rossi, Angela Minella, muitas outras mulheres realmente extraordinárias que tiveram um passado de guerrilheiras e que depois da guerra fizeram isso que eu acabei de contar para vocês.
E por que que Vou te essa interromper, história nos... Alessandra. Então, esse cuidado dessas crianças órfãs, essa reunião e viagem com essas crianças órfãs para a Emília-Romagna se deu depois da guerra. Eram crianças que Depois, entre ficaram órfãs. 49 e 53, né? 70 mil crianças foram transferidas. Vocês imaginam, a Miriam Maffay, por exemplo, conta com muita argúcia, né? Como era subir num trem, já essas mulheres mais, algumas mulheres da Cruz Vermelha, católicas, não eram somente elas, era uma rede de solidariedade, subir num trem com 250 crianças num vagão, imagina o que era aqui, e levá-las durante uma viagem pela Itália destroçada, completamente destruída, para uma região que elas não conheciam, no momento que iriam ver, por exemplo, a neve, que elas nunca tinham visto, e comer um sorvete, que era uma coisa que só aparecia nos sonhos dessas crianças, né? E o que eu queria dizer é que isso passou muito através também da aprendizagem de dialetos incompreensíveis, porque cada criança falava um dialeto, vinha de uma região, então a gente, por exemplo, usou isso dentro do espetáculo, né, junto com outras, algumas estratégias, né, dramatúrgicas, para mostrar, né, o quanto esse episódio, né, necessitou da parceria de uma inteira comunidade, e é por isso que criou uma comunidade, não, em volta dos trens e nos lugares de pertencimento. Então, nesse caso, não eram trens de deportados, né, para a morte, mas, de alguma forma, deportados para a vida, né? E foi uma ideia de uma clareza, né, que essas mulheres tiveram, que também eu acho que tem a ver com práticas de construção de uma comunidade que não passa através, né, de uma ideia de maternidade biológica, mas através de uma ideia de acolhimento. Então, de uma ideia diferente daquela do patriarcado, uma ideia não patriarcal, se vocês considerarem que a ideia da família patriarcal passa através de uma transição de herança, né, de bens, e até, por último, também, a ideia da caridade, né, que é própria do associacionismo católico, deriva um pouco disso. Né? Não toma a responsabilidade da cura da pessoa que recebe a caridade, mas somente uma transferência de dinheiro. Nesse caso, era muito importante o compartilhamento do necessário, né? Então, uma ideia de empatia mesmo, né? De viver junto, né? E essas mulheres todas juntas, não tinha líder, né? Na verdade, a gente pesquisou bastante, claro que figuras brilhantes como a Teresa Notti, que é uma figura que, cara, a gente fica apaixonado por ela, né? Porque é uma figura poderosa, né? E conhecida nos livros de história por ter sido amante do Longo, que foi um grande líder do comunismo italiano. Mas, francamente, quando você lê a história da Teresa Notti, você percebe que ela não merece ser reduzida a isso, né? Mas não havia liderança. A própria Teresa Notti trabalhava com um critério realmente assemblear, né? Com divisão de responsabilidades, né? E de ideias. E entre essas experiências diferentes. Por isso que a gente pensou em reconstituir essa memória dessas mulheres, que nos livros de história não está presente, aonde? No corpo, no nosso corpo primeiro. Corpo como arquivo, corpo como repertório, né? Corpo como corpo de mulheres capaz de revivenciar aquilo que essas mulheres vivenciaram, né? Pela admiração que a gente tem pela Teresa Noche, a gente poder entender que a gente também seria capaz, no momento no qual tantas ideias acerca da solidariedade, por exemplo, com as mulheres ucranianas, né, não conseguem desenvolver nenhuma ação prática, né? Essas mulheres foram muito práticas. A reunião na qual elas decidiram fazer isso com os trens durou 40 minutos. A Teresa disse, vamos fazer isso. E as outras falaram, vamos, como é que a gente se organiza? Assim, 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 assim. E pronto, foi feito, né? Então, o corpo verdadeiro nosso e o corpo verdadeiro das atrizes. Então, no espetáculo, a gente escolheu, né, atrizes de diferentes partes da Itália, que falam, portanto, diferentes dialetos e que têm, né, uma diferente relação com a maternidade. Não só a Interessante, maternidade Alessandra. própria, Desculpa te como interromper. a maternidade, só vou terminar, não somente a própria maternidade, que houve ou não houve, uma maternidade biológica ou não biológica, mas também a maternidade da própria mãe, né? Então, a transmissão da herança da mãe para a filha, nesse sentido, um pouco assim. A questão do gênero é importante. Muito, muito interessante como vocês resgataram um evento pequeno e grande ao mesmo tempo,
Eu digo pequeno porque a história silencia, na verdade, mas grande porque faz parte dessa construção democrática que não passa só através do parlamento, da Constituição, dos grandes nomes, que algumas mulheres dessas foram também mães constituintes, com certeza, né, que participaram das crises. Exatamente. Foram as mesmas, né? E é isso que eu queria, justamente, Ana, exatamente, essas mesmas mulheres, elas fizeram a história italiana, foram as mulheres que fizeram parte da Constituinte e aprovaram leis como a reforma do direito de família, a abolição do delito de honra, a lei do aborto, a lei do divórcio, a lei das creches infantis gratuitas para todo mundo e, inclusive, a lei que mudou estupro de ser um delito contra a moral para ser um delito contra a pessoa. São as mesmas mulheres. Então, era um projeto político de nação, que é a nação que a gente vivencia, graças a Deus, porque na Itália existem, após 25 de abril, também a gente não se libertou somente do fascismo, mas essas mulheres foram capazes de construir uma nação que se libertou de muitas outras coisas também. O delito de honra, para talvez os brasileiros não identifiquem, era praticamente o delito era o feminicídio por causa de um suposto adultério. Era uma justificação legalizada, digamos, do homicídio da parte de um homem, de uma mulher, que supostamente tinha atraído o homem, né? Alessandra... E o estupro, né, Ana? O estupro, até alguns anos atrás, e foi a Miriam Mafaz quem introduziu, né, o primeiro projeto de lei contra isso, era considerado um delito contra a moral. E não contra moral. Isso eu me lembro porque eu participei dessa fase, assim, já era nos anos Exatamente. 80. Demorou muitos anos, né? Mas elas foram as constituintes, ou seja, essas mulheres tinham uma ideia de Itália, né? Uma ideia de nação. Interessante que em vários momentos históricos, em vários países, né, quando há uma luta importante pela democracia, contra regimes opressores, a participação das mulheres é, às vezes, notável, se não fundamental, né? E a história da participação das mulheres na resistência de 43, 45, durante muito tempo foi bastante silenciada, né? Mas nos últimos anos a gente vê uma contratendência que resgata essa história, né? Só para dizer assim uma curiosidade interessante, quando teve o desfile de 25 de abril em Milão, os líderes, digamos, partigiani, tinham pedido para as mulheres não participarem, porque achavam que a sociedade não estava pronta e poderia ficar um pouco chocada dessa presença das mulheres armadas no desfile. E as mulheres falaram, de jeito nenhum, a gente lutou e agora vamos. E elas impuseram a própria presença. Então, Alessandra, você teve uma interação direta com mulheres ex-combatentes, que, na verdade, eram mulheres que vinham da sociedade civil, normais, digamos assim, e até voltaram depois a ser donas de casas, algumas, nos anos 50 e 60. Entretanto, tiveram esse momento dramático e glorioso ao mesmo tempo da luta na resistência. Conta um pouco dessa interação com elas. Essa, na verdade, foi uma outra pesquisa que eu fiz para escrever junto com a Laura Siciliano, Donna in Guerra, que foi um espetáculo anterior a Treni della Felicità, espetáculo de 15 anos atrás, e, de certa forma, Treni é uma espécie de filiação de Donna in Guerra, que é um espetáculo, enfim, que foi representado muitas vezes e que é bastante conhecido na Itália, ganhou muitos prêmios, por duas razões. Primeiro porque, em determinado momento, alguma parte das espectadoras que tinha assistido, né, a Donna in Guerra, que vou fazer um spoiler, porque de qualquer maneira agora não está mais em cartaz. Donna in Guerra é uma história de 6 mulheres, histórias reais, então, arquivos levantados por testemunha real, 2 delas são minhas avós. Então, nesse caso, quando eu falo de corpo, repertório, estou falando mesmo de uma memória que eu não tenho, digamos, registrada num arquivo escrito.
mas que eu, em parte, recebi por pequenas frases, que eu me lembro, então, de uma memória reconstruída, reinventada, e, em parte, eu tenho certeza absoluta de ter um registro no meu sangue, no meu DNA. E a situação dessas duas minhas avós é tão oposta em termos políticos que eu poderia não ter nascido se elas tivessem se encontrado de verdade. Porque, enfim, aí quem vai ler depois, né, eu queria dizer que esses dois textos, Dona em Guerra e Tender a Fichar, vão sair em livro, junto com o terceiro texto, que diz respeito a 8 de março, vão sair em livro. O livro a gente titulou Palavras para Corpos de Mulheres. Então, eu fiz questão que tivesse corpos. É claro que a gente está falando de atrizes, lógico, né? Corpos de mulheres atrizes. Mas a gente está falando também dos nossos corpos, ou seja, de que maneira que essa memória ela pode se tornar uma memória viva, empática, ou seja, que a gente possa receber essas vivências que a gente ouviu, ou reinventou, ou inventou, mas que foram, de fato, né, parte da história italiana, como um legado, uma herança, mas que não é uma herança patriarcal, é uma herança matriarcal, não no sentido mesmo de uma vivência de mulheres que fizeram a Itália como hoje a gente a conhece. Então, assim, essa primeira questão, né, que faz com que, assim, minhas pesquisas de arquivo, elas me toquem, né, pessoalmente, o meu corpo, né. E a segunda questão justamente, quando eu comecei a pesquisar para escrever Dona em Guerra, que é um espetáculo que a gente decidiu que ia tocar um momento histórico muito preciso, que é o verão de 44, ou seja, o verão após o armistício, e aí o armistício na Itália criou uma condição de absoluta confusão, no qual muitas mulheres, digamos, dentro da guerra, tinham ficado sozinhas, porque os homens tinham ido parte para o exército, com o armistício, parte do exército italiano virou clandestino, os homens tiveram que se esconder, e partes desertaram, foram para as montanhas. Outros homens, como, por exemplo, o caso do meu avô, né, de parte materna, foi para as montanhas como partigiano, e os que eram de parte, digamos, do exército regular, né, no caso, minha avó, de parte paterna, que fazia parte do exército regular italiano, né, eles foram também para as montanhas para combater o que foi a Guerra Civil, né? E verão de 44 é um verão trágico na Itália, né? Porque realmente foi o verão, inclusive, das grandes chacinas, né? Em Roma, né? Sant'Anna di Stabia, né? Então, assim, momento terrível no qual as mulheres ficaram, de certa forma, empoderadas no poder, porque não tinha mais ninguém na cidade, né? Só tinha mulheres e crianças e velhos, né? Então, efetivamente, elas tentaram, né, manter dignidade, normalidade, quando nada era normal e nada era digno. Então, a gente considera esse momento o momento no qual não há como julgar o operado dessas mulheres que mantiveram famílias protegidas, né? Inclusive com tons de uma feminilidade quase utópica, né, inverossímil, né, porque as circunstâncias que elas estavam vivendo eram absolutamente extremas, né, perigo, violência extrema, né. Então eu tenho muitas memórias que foram passadas pelas minhas avós. A minha avó, por exemplo, que ficou sozinha na campanha de Ivrea, com duas crianças, meninas muito pequenas, 2 anos e 3 anos e meio, e ela acolhia todo qualquer fugidio, né, na casa dela, arriscando ser fuzilada dia e noite. Ela arriscava ser fuzilada de manhã, de tarde e de noite. Mas por que ela fazia isso? E o motivo que ela me dava era grandioso. Eu me lembro, por exemplo, ela dizer, mas um homem, quando foge, não tem como não esconder, né? Não tem como, porque você não viu. Mas se você tivesse visto, você também teria escondido. Então, assim, é esse tipo de memória. Eu realmente não vi, mas ela viu e ela viveu, né? Então, eu acho que eu tenho a memória dentro do meu corpo, né? Daquela coragem, né, que ela tinha, que era uma coragem simples, uma mulher analfabeta, completamente letrada. Ela não tinha feito o primeiro ano de escola. Então, assim, isso não é dado pela cultura, isso é dado pela humanidade e pela força, né? Então, essas narrativas contribuíram a criar essas 6 personagens, né, que são tão opostas entre elas que a guerra quase se faz entre elas. Eu acho que o título foi muito bem sucedido também, porque quando você fala com mulheres, as mulheres muito frequentemente se sentem em guerra. Então, aqui não se tratava somente das mulheres na Segunda Guerra Mundial, mas das mulheres que estão em guerra, que permanentemente combatentes e né, militantes. E é verdade o que a Ana falou.
Ou seja, a memória dessas mulheres na guerra, quando elas voltaram, depois da guerra, quando elas voltaram, digamos, para casa, foi completamente cancelada. Até, assim, o tipo de entrevista que eu fiz, né? Porque eu fui para Casella, né? Um lugar acima de Gênova, onde a minha avó, por parte materna, tinha esfolado. Não sei como é que se diz exatamente, mas é uma coisa que eu queria dizer, que todas essas mulheres, inclusive as de Trens da Felicidade, Ana, você está aí? Acho que a Ana sumiu. Ana? Eu não sei se não sei, Alessandra, se a gente volta, tá gravando e não Você sei se volta um depois pouquinho. dá para editar e tirar essa parte. Dá para editar, claro que sim, dá para editar. Mas o que eu queria E dizer é que perguntar essas mulheres... só mais uma testemunha, um testemunho de uma dessas mulheres que você entrevistou, uma outra história específica, detalhada, particular, que são tão fascinantes. Sim, eu fui entrevistar na cidade de Casella, que é um lugar onde essas mulheres se deslocavam com as crianças para evitar bombardeios em grandes cidades. E eu queria dizer que a gente trabalhou muito, a gente viu muito essa condição, né, de refúgio, né, mulheres que se deslocam, né, que migram, né, que fogem e que tenta manter, né, uma decência, né, um senso de família, uma proteção para seus queridos, mesmo nessas condições extremas de refúgio, né? E nesse caso, por exemplo, uma dessas que eu conversei, muito idosa, né? Ela me contou uma história que entrou direto para o espetáculo, né? A frase, inclusive, é dela, totalmente, porque ela fez e o gesto é dela, né? Então, a gente geralmente tentou recuperar esse arquivo que eu chamo de repertório, que é o arquivo dos gestos do corpo. Ela disse que ela estava, né, na batalha, no meio da batalha, e quando ela estava no meio da batalha, ela descreveu isso como a gente vestia calças, né? A gente dormia junto com os lobos, né? Então dormia junto com os combatentes, e ela teve uma história de amor, né? De que durou uma noite, enfim, ela me fez entender que teve uma história de amor com um partigiano e que no dia seguinte ela encontrou novamente o partigiano e ela disse que ele estava deitado na mesa do açougueiro, tinha morrido, né? E que no dia anterior ela tinha falado, desculpa, esqueci isso, porque era bonito, que eles tiveram essa história de amor e tinha sol, e de manhã eles tinham comido um ovo, né? Aí ele disse, aí eu revi ele na mesa do açougueiro, ele estava deitado. Ele ainda tinha o ovo sujando a boca dele. Aí eu tirei com essa mão, né? Ela fez assim, com essa mão, né? Fez assim na minha boca, né? Tirei. Esse é um gesto de uma potência, sabe? Eu limpei ele, né? Então, assim, você entende tudo e já é uma cena, não precisa inventar mais nada, sabe? Porque é de uma potência, é de uma empatia, de uma força, de uma feminilidade, inclusive, né? Essa mistura, né? De sentimentos, né? Morte, amor, né? Extrema violência, né? Que eu acho que justifica o fato que quando a gente escreveu Dona Anguera, desde o começo, a gente pensou na estrutura de Spoon River, não sei se vocês lembram, né, a coletânea inglesa da qual o Fabrício de André tirou, né, a antologia de Spoon River, que a gente ama, todo mundo ama, e essa é um ciclo de poemas que são epitáfios. Então, lá pelo terceiro ou quarto, você entende que todas essas pessoas já morreram. Então, assim é construído Dona Anguera, né? Ou seja, no final, você entende que todas essas mulheres que ocuparam todo esse tempo, com tanta vida, elas, na verdade, já são mortas. Elas são fantasmas, mas são fantasmas de memórias. As memórias que a gente quer revitalizar nos corpos. Então, eu queria dizer que, quando terminava Dona Anguera, muitas, a mim me aconteceu várias vezes de espectadoras perguntando: sim, mas se elas tivessem ficado vivas, o que ela teria feito? É por isso que a gente escreveu o Trem da Felicidade. Elas teriam feito essa Itália que fez a lei do aborto, a lei do divórcio, que fez acontecer, né, esse evento incrível, né, dos 70 mil crianças nos trens. Quer dizer, e de certa forma também seria nós. Né? Somos nós, de certa forma, eu, Ana, ou seja, as pessoas, as mulheres, nossas amigas, vizinhas, qualquer mulher, né, que entende que essa memória é a memória da solidariedade, que é outra forma de política, ela contribuiu enormemente na construção da Itália, assim como que é um país que tem seus defeitos, suas desvantagens, mas que também tem uma sua política de compartilhamento, de republicana, né? de solidariedade, de construção de comunidade, que a gente prestigia muito essa história que nos livros de história não está presente. Perfeito, Alessandra. Tanto é que, só vou dar uns números, foram mais ou menos
300 mil civis combatentes, muitos operários, camponeses, estudantes, alguns intelectuais também, pessoas, algumas já politizadas, outras que descobriam a participação pela primeira vez, e 70 mil mulheres, entre ativistas e estafeta, que eram as mensageiras de bicicletas, transportavam comida, mas armas também, e das quais 35 mil, mais ou menos, se calcula que foram combatentes mesmo, armadas. Mas, Alessandra, falamos até aqui da Mas então, Itália. peraí, que eu queria te dizer mais uma coisa, Ana, que para te responder também assim, aquilo que aquela mesma mulher que me contou aquela história, que disse para mim que ela vestia calças, aí eu perguntei, mas depois, quando acabou a história, você acabou a guerra, você fez o quê? Ela riu, ela disse, a gente voltou para a cozinha de avental. E eu queria agora responder para ela que nem todas voltaram de cozinha para avental, né? Que muitas dessas mulheres, e que somos nós, né? Que valeu muito a pena, né? Essa luta das mulheres. Mas até agora falamos da Itália. E para terminar, queria perguntar para você assim, como a visão, o conhecimento destes temas abrange, influencia também a sua visão da realidade brasileira? Como pode se transpor algum tema desse para a realidade brasileira, pelo menos na sua representação artística, né? Eu continuei, na verdade, Ana, porque quando, enfim, eu conheço o Brasil e frequento o Brasil há muitíssimos anos, mas já cheguei já depois do fim da abertura e do fim da ditadura militar. Mas a história da ditadura militar é algo que alimenta, né, nossas preocupações e interesses, até porque ela está o tempo inteiro sendo reverenciada, né, por alguma parte da política brasileira que considera que houve, digamos, uma ofensa mútua, uma guerra civil, quando, na verdade, o que a gente vê nas narrativas das testemunhas, né, principalmente quando houve a Comissão da Verdade, nas narrativas das testemunhas que foram torturadas e aprisionadas, e eu cheguei ao Brasil assim por admiração de uma figura do teatro brasileiro, que é Augusto Boal, que foi torturado, né, que foi aprisionado e depois exilado, e a gente vê nessas testemunhas que não se tratou de uma guerra civil, na verdade se tratou de um Estado armado contra cidadãos indefesos, e esses cidadãos tentaram se defender, né? Então, assim, eu comecei a pesquisar, quando a Dilma instalou a Comissão da Verdade, comecei a pesquisar histórias que estavam sendo testemunhadas, e essas histórias estavam sendo colocadas sem o menor cuidado na internet, né? E muitas vezes se tratava de depoimentos não assustadores, apavorantes, alucinantes, né? Do que havia acontecido e que também não tivesse nunca sido contado, mas que não tinha recebido a atenção que deveria, porque a lei da anistia no Brasil também significou amnésia nacional. Então, esses fatos foram encobertos por uma espécie de falácia, que foi a falácia da guerra civil e da igual responsabilidade. Mas não há igual responsabilidade entre um torturador e uma torturada. É claro que não há, né? Então, assim, na Comissão da Verdade, iam torturadoras também contar suas histórias, como não haveria uma segunda parte, que seria a instalação de uma comissão judiciária que pudesse castigar quem praticou crimes horrendos, como não havia isso, não houve no Brasil, diversamente de outros países da América Latina, os torturadores tranquilamente contavam, né, o que eles faziam, e as torturadas contavam, e eu achava aquilo assim absolutamente apavorante, e acabamos escrevendo uma peça eu escrevi a peça chamada Desaparecida, que a Júlia Carreira, uma parceira minha corajosíssima, apoiou desde o começo esse projeto, que a gente encenou com ela e outra atriz, Mariana Maier, num teatro no Rio de Janeiro, e depois, com o tempo, a gente sempre veio refazendo a Desaparecida. Sempre veio refazendo, e agora que eu passei um período em Nova York, também me pediram para fazer em Nova York. A história da Desaparecida é uma história dos corpos de mulheres que desapareceram, sofreram tortura e desapareceram na ditadura militar. Você vai me dizer, é diferente do corpo dos homens? Infelizmente é. Porque além, digamos, de tudo que era a humilhação, né, da tortura do aprisionamento, do exílio, no caso do corpo das mulheres havia também uma humilhação de gênero, que era muito violento e que aparecia desde as primeiras sessões de tortura, que elas eram obrigadas a sustentar nuas.
Então, a nudez ela é uma humilhação de gênero, né? Homens fardados interrogando e torturando uma mulher nua, né? Claro que está implícita também uma violência sexual, mesmo que ela não estivesse sendo praticada, mas ela era ameaçada e muitas vezes ela era torturada em presença das próprias crianças. Então, imagina o que isso significa, né? E eu, logo, quando eu comecei a pesquisar desaparecida, eu percebi de como a voz dessas mulheres era potente, mesmo, é claro, elas sendo sobreviventes, então, com todo o peso de um trauma que é impossível esconder e, ao mesmo tempo, é impossível curar também. Não tem como, né? Eu não tenho como uma peça, não tenho como modificar o episódio da vida dessas mulheres. Então, com extrema delicadeza, a gente trabalhou esses depoimentos num formato que eu descreveria de paresia, ou seja, de fala franca. É o que a coragem da Antígona diante de Creontes, bem sabendo que aquelas palavras são as suas últimas palavras, né? Eu poderia ser suas últimas palavras. Essas mulheres têm coragem de dizer isso, elas têm a vitória. E quando você lê Antígona, você percebe bem, né, que a vitória é da Antígona, mesmo que ela morra, é ela. Tanto que o Creontes 1000 vezes repete, parece que o homem é ela e não eu. E ela consegue dizer ao Creontes, as minhas palavras são de amor e não de morte. E ela morre logo em seguida, né? Então, assim, isso cria uma temporalidade, sabe? Poderosíssima, né? Que é própria, digamos, dessas mulheres sepultadas, submergidas, né? Que são muitas, mesmo na história, né? Se a gente for pensar a história das bruxas, né? Das sim faladas mulheres que foram completamente, o corpo delas foi completamente destruído, né, queimado na fogueira, completamente destruído, o corpo nunca mais foi achado. Eu acho que isso tem a ver com aquilo que eu estava dizendo antes, quer dizer, o corpo é um repertório de memórias, né? Destruir completamente o corpo, o desaparecimento do corpo é uma matança cognitiva, é uma tentativa de apagar a memória dessas vidas. E aí, então, eu fiz questão de juntar, né, algumas testemunhas que eu reinventei, porque era muito difícil usar aquelas testemunhas, muito difícil, né? Muito duras, muitas vezes mulheres vivas ainda, né? Ou então, e misturá-las com depoimentos da Jeanne d'Arc, por exemplo, né? No processo, né? Corajosíssima, né? Ela falando tudo, sabendo que o próximo passo era a fogueira, né? A destruição do corpo dela. Corajosíssima. Ou da Antígona, né? Então, assim, e o Desaparecida, ele, para mim, assim, depois foi em cena, ficou seis semanas no Centro Cultural da Justiça Federal, e eu acho que, para mim, foi uma prova de como essas testemunhas, que eu ando tanto à procura, né, das testemunhas nos arquivos, no corpo das mulheres vivas, na memória das minhas avós, e agora vou dizer também, no caso da Madalena, eu acho que é a mesma coisa, essas testemunhas são atos fundadoras da política, não só da democracia, da política. Quer dizer, é um ato político por excelência, essa coragem de falar francamente, o que muitas vezes, muitas mulheres em condições mais normais, elas têm essa coragem, nas condições de violência familiar, nas condições de violência pública, né? De mansplaining, nas condições de opressão em espaços sociais. Né? O corpo de mulher é destinatário de violência. As mulheres que falam, elas fazem algo que é fundador da política, da democracia, é fundador, é um ato fundador. Se elas não fizessem, não haveria política nenhuma. Não por acaso, eu acho que a grande revolução do século XX foi o feminismo. Então, assim, Vamos ficar com essa frase, vamos ficar com esse claro, as conceito outras positivo. revoluções deram errado, sabe? Deram errado. O feminismo não. O feminismo foi capaz de estabelecer ali uma plataforma no qual nenhum corpo hoje pode ser destinatário de violência, nem corpos de outros corpos que se reconhecem socialmente como mulheres ou que viraram, né, que se aproximam. Ou seja, o feminismo ela combateu uma batalha que vale para todos, que não se reconhece no esquema binário de corpo que pratica violência, corpo que é destinado à violência. Então, é para isso que a gente fez o Madalenas, que é um teatro das oprimidas, vou dizer só uma fala, que é uma metodologia artística, de ativismo artístico, que se tem essa ambição de combater a violência de gênero. E é uma metodologia atualmente inspiradíssima no Augusto Boal, claro, teatro do oprimido, mas é virado para a luta feminista e é uma metodologia que hoje é uma rede difundida numa rede feminista realmente muito vasta e que não precisa mais de mim nem da outra co-criadora. Outras mulheres criaram comigo, especialmente quero citar a Bárbara Santos, que foi, enfim, minha grande amiga também, que foi a assistente, a diretora do
centro de teatro oprimido durante muito tempo, e a gente fez isso junto, mas hoje nenhum grupo feminista que pratica o Madalenas precisa de mim, da Bárbara, porque se precisasse seria um problema, né? Seria um problema, mas não precisa justamente porque a gente realmente fez questão que, assim como o Boal, né, ensinam, enfim, que tivesse uma horizontalidade nessa metodologia, que ela pudesse ser apropriada por qualquer mulher em luta, mesmo nas condições mais simples de luta, quer dizer, não se trata somente de mulheres na Segunda Guerra Mundial, né, situações extremas, se trata de mulheres em guerra todo dia, né, no dia a dia. Sementes, como dizia a Marielle. Eu Exatamente. queria ficar com essa ideia muito interessante que você colocou frente a esses dramas, algumas mortes, né, e alguns corpos de mulheres e vidas de mulheres desaparecidas, silenciadas e tudo mais. À frente disso também essa memória que as resgata e resgata também a memória e as histórias de mulheres que sobreviveram e viveram, mas que uma história que foi mais silenciada. Mas isso, realmente, esse resgate é justamente uma resiliência da luta das mulheres que se materializa nos corpos das novas gerações. Então, acho que é interessante esse trabalho artístico, teatral, faz parte desse reconstituir materialmente, fisicamente, concretamente, os ingredientes dessa história, digamos, que nos liga a todas. Eu queria te agradecer muito, Alessandra. Esperamos ver seus espetáculos no Brasil, para quem está no Brasil. Então, nos avisa quando tiverem datas, que Com certeza. vamos fazer a propaganda. E niente, ti ringrazio in italiano perché è troppo strano parlare portoghese. Grazie Anna e buona festa della liberazione, buona festa della liberazione d'Italia a tutti e tutte.